tava conversando também, a gente fez o... Ontem a gente divulgou o relatório de performance das carteiras da Finclass, e é interessante, a carteira da Finclass é uma carteira um pouco mais, né, que tem um risco um pouco menor, né, não tem uma exposição tão grande em cripto, mas em 2025 a gente ficou acima do CDI ainda, mesmo num ano muito desafiador. Se você pensar que a gente tem exposição em ação, exposição em renda fixa de risco, em fundo imobiliário, você fala, cara, como é que a gente ficou acima do CDI? Quem foi o salvador da Quem foi o pátria? salvador? Tem que ter salvador da pátria. Foram dois, né? Investimentos internacionais, então a gente ganhou no dólar e na alta da Bolsa Americana, e cripto. Ganhamos na alta das criptos e na alta do dólar. Aí a pergunta para você, né? Eu acho que você é um cara que defende muito ter uma exposição maior em ativos dolarizados e em cripto. Você acha que 2025 vai ser um ano bom ainda para essas duas classes, para cripto e para ativos dolarizados, para ativos, aí falando mais especificamente de Estados Unidos, né? Bom, é interessante esse fato da carteira da Finclass ter subido e superado o CDI, porque a gente pode imaginar que tem ações lá, então vamos pegar o Ibov como referência, ele puxou para baixo a rentabilidade. Para baixo. Fundos imobiliários e FIX como referência puxou para baixo também, foi um ano bem ruim para o IFIX. O CDI é constante, e com certeza a parte de renda fixa deve estar acompanhando o CDI de perto, possivelmente até ganhando, embora a marcação mercado possa não ter favorecido durante esse período. E os heróis foram exterior e cripto. E se você pega a Previdência Arca, a mesma coisa aconteceu. A gente foi obrigado a tirar cripto, mais ou menos no meio do ano, o banco administrador, o Santander, ele encrencou um pouco a posição no ETF, falou que podia ter uma rusga quanto à legislação, etc., tirou, mas a posição em Bitcoin, ela acrescentou mais de 1% de rentabilidade ao fundo. E a mesma coisa nos portfólios dos investidores pelo Brasil. Quem tinha mais alocação no exterior acabou se dando bem. E aí, para 2025, eu acho que a gente pode ver os dois subindo juntos ou separados. Por quê? Uma das coisas que é um grande driver do preço dos ativos de risco como um todo, e também funciona para cripto, são juros. E vocês sabem disso muito melhor do que eu. Tem muita gente colocando previsões de que o juros nos Estados Unidos vai ter que cair menos ou até permanecer mais alto por mais tempo devido às políticas que o Trump ele anunciou que iria adotar. A gente não sabe ainda, a posse dele é dia 20, o que é retórica, o que vai virar de fato ação, porque eu já tive a chance de ler 2 livros do Trump. E não aconselho. Eu acho que são livros muito bons. Mas um deles eu poderia resumir, que é a arte da negociação. O que ele fala lá? Sempre que o Trump vai negociar com alguém, ele chega com os 2 pés no peito, faz uma proposta horrorosa. Você tá querendo vender seu apartamento que vale 1 milhão, ele fala, tá, eu te dou 500 mil. Você fala, cara, isso aqui é absurdo, não sei o quê. No final, quando você fecha por 800 e julga que é uma vitória, era onde ele queria chegar desde o primeiro instante. Então tem muita coisa que ele fala que é só retórica. Eu vou tarifar fulano, ciclano, eu vou anexar a Groenlândia. Aí depois, quando ele chega no acordo com a Dinamarca para explorar recursos lá sem ter que anexar, a Dinamarca fala, pô, nos livramos disso. Mas era onde ele queria chegar desde o início. Mas se de fato ele colocar tarifas protecionistas, isso tem um efeito, né? O americano, ele não compra da China ou do Brasil alguns itens porque acha o Xi Jinping muito simpático e o Lula maravilhoso. Ele compra o que é mais barato. Se de repente esse produto fica mais caro, ele passa a consumir de dentro. Só que o de dentro não era consumido antes porque era mais caro em comparação. Então, se os preços estão mais altos, um banco central, que lá é independente e agindo de maneira ortodoxa, vai ter que manter o juro mais alto, vai ter que subir juros para controlar essa ascensão dos preços. E se isso acontece, isso é ruim para o mercado cripto. Então, pelo ciclo, porque a gente gosta muito de falar dos ciclos do Bitcoin, né? Gravei um episódio sobre isso ontem lá nos Sócios. E o pessoal de cripto, principalmente os maximalistas, trata aquilo como se fosse um pergaminho do Mar Morto, cara, sagrado. Uhum. Só que os ciclos, eles acabaram de começar. O Bitcoin surgiu em 2009, ele acabou de completar 16 anos funcionando. Mas pegando pelos ciclos, o ano pós-halving, o halving foi em abril do ano passado, né? Em inglês, halving, a quebra pela metade na recompensa dos mineradores. O ano pós-halving, o ano seguinte, tende a ser o mais forte do ciclo. E também o fim do ciclo costuma acontecer nesse ano. Se a gente for pegar a duração dos ciclos anteriores, ser alguma coisa entre setembro e novembro desse ano. Então, olhando pelo ciclo que se esperaria, Bitcoin tendo novas máximas, tendo um ano forte. Olhando pela retórica do Trump, também é o que podemos esperar, porque ele se posicionou muito pró-cripto durante as eleições. Inclusive, isso é uma pesquisa do pessoal da Paradigm, que o pessoal da Paradigma aqui no Brasil replicou, né? Soltou e eu vi por lá, que mostrava uma diferença muito grande entre o pessoal que tinha cripto e não na hora de escolher o seu candidato. Vamos lembrar que nos Estados Unidos a eleição ela é indireta, o pessoal vota em delegados, e além disso, essa pontuação ela é contada por estado. Então,
Alguns estados a gente sabe que são democratas, por exemplo, Califórnia, outros são republicanos, o Texas. Acontece que poucos votos em estado-chave acabam dando eleição para um determinado candidato. E ao fazer uma pesquisa boca de urna, o pessoal viu que quem não tinha Bitcoin, a diferença entre querer votar na Kamala ou no Trump era muito pequena. Agora, para quem tinha Bitcoin, abriu uma diferença de 13 pontos percentuais. Em um país assim, onde o voto não é obrigatório, então tem muita gente que acredita a vitória do Trump pelo apoio à cripto. E aí, uma das coisas que ele prometeu que iria fazer é constituir uma reserva estratégica nos Estados Unidos. Inclusive, ontem o Bitcoin caiu bastante porque parece que o Biden está com planos de vender os Bitcoins que os americanos já têm. De apreensão que eles fizeram. Não sei se isso vai chegar a acontecer. Mas se ele de fato coloca essa reserva, a gente pode ter um ano muito bom para cripto. Esse é um acontecimento que, em termos percentuais, se a gente pega aqueles mercados de apostas preditivos, o pessoal dá uma chance de 30% para acontecer nos primeiros 100 dias de governo. Eu acho que isso tende a acontecer no primeiro ano. Se não acontecer no primeiro ano, talvez não aconteça mais. Se isso de fato acontecer, eu acho que vai ser um ano muito bom, independentemente de onde tiver o juro americano. Porque a gente pode entrar numa outra era, onde não é mais só pessoa física, não é mais só fundo de investimento, são grandes países querendo ter reserva em Bitcoin. Agora, se isso não acontecer, acho que as criptos vão estar muito reféns de para onde vai o juro americano. E se o juro ficar mais alto, não sei se o Bitcoin vai subir mais. Agora, vocês são economistas. Se eu chegasse para 100 economistas e colocasse uma questão de prova na mesa. Olha, o juro americano vai sair de 0 para 4. Para onde vai a bolsa? Vai subir ou vai cair? Acho que a maioria ia falar, cara, dadas essas variáveis, a bolsa deve cair. No entanto, a bolsa está batendo novas máximas. Então, como é que vai ser o ano lá fora, eu não sei. Mas eu permaneço comprado em ambos, cara. Inclusive, a maior parte do meu dinheiro está fora do Brasil. Embora o Brasil esteja barato, não dá pra gente negar. Só que eu acho que há vários porquês, né, pra justificar o preço do Brasil no patamar atual. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque se tem 30% de probabilidade dele fazer isso já nos primeiros 30 dias... 100 dias. 100 dias, nos primeiros 100 dias, deve ter, vamos, sei lá, vou chutar aqui, 50%, 60% de chance dele fazer isso no primeiro ano. E agora a gente tá tendo uma reprecificação do juro americano. Então, qual que é o meu ponto? A gente já tem uma probabilidade grande disso acontecer no primeiro ano embutida no preço. Porque Com se tem lá certeza. 50%, 60% de chance disso acontecer no primeiro ano, talvez o Bitcoin já tenha subido muito nessa perspectiva. E aí você tem agora o mercado, e aí essa semana, né, preocupado com essa reprecificação dos juros americanos. Você não acha que existe uma chance, ela até que razoável, de ser um ano ruim para o Bitcoin por conta desses fatores? O Elon Musk, ele falou isso outro dia. Ele tweetou que, na opinião dele, não sei se foi um tweet ou foi uma mensagem, agora não vou lembrar, mas na opinião dele, o ano de 2025 vai ser ruim para o Bitcoin. Muito provavelmente porque já tem muita expectativa colocada quanto a como será o governo Trump. Porque se você pega 2024, o Bitcoin subiu bastante, em dólar subiu... Se a gente pega os 12 meses, está na casa de mais ou menos 100%, o ano fechado deu uns 120%. E se você coloca essa subida... assim, o gráfico, você vê que você teve um movimento muito forte antes do halving, que foi justamente o pessoal já precificando esse aumento de escassez do Bitcoin, porque a mineração ia passar a dar uma recompensa que era metade, né? Eram produzidos 900 Bitcoins por dia, 19 de abril, instantaneamente passou a ser 450 Bitcoins por dia. Então, o preço subiu bastante. Lançaram os ETFs, teve tudo isso. Depois do halving, o preço ficou praticamente parado. Ele ficou oscilando, mas numa banda muito estreita. Tinha dia que título público brasileiro, um IPCA 2045, oscilava mais do que o Bitcoin. Quando que veio outro movimento de alta que levou de 70 e poucos mil para 100 mil, chegando à máxima de 108 mil? E pós-eleição do Donald Trump. Inclusive o Trump ele tweetou, de nada Bitcoiners. Acreditando a alta das criptos para ele. E na minha opinião ele tá certo, né? Porque se a Kamala ganhasse, por exemplo, acho que o Bitcoin ia cair num primeiro momento. Talvez no longo prazo não fizesse tanta diferença assim, mas no primeiro momento acho que iria cair, porque já estava subindo um pouco antes, conforme o Trump foi ficando cada vez mais favorito nas pesquisas. Tanto que o pessoal fez vários vídeos, né, meme, com aquela parte do tiro no Donald Trump, mostrando o quanto passou perto da cabeça dele, mostrando, ó, passou perto, o preço ficou em tanto. Se fosse na cabeça, o preço ia despencar. Isso poderia acontecer. Então, se o governo Trump, ele sinalizar... Aliás, ele sinalizou muita coisa, mas não vier a fazer muita coisa, pode ser que a gente tenha um ano ruim para cripto, sim. O que seria uma quebra nesses ciclos do Bitcoin que a gente viu até agora, que eles são
impressionantemente parecidos, Gui. São muito parecidos. Quanto à duração, se você pega do halving até o topo, são períodos muito parecidos, com diferença de poucos dias, cara. O que me deixa besta, né? Porque, pô, se você sabe que vai ser assim, que deve subir, você não compra antes esperando, Sim. e você não tá adiantando a subida. Então, Mas parece que não, né? Pois Então, é. Mas o meu ponto disso é que a gente chama vários gestores aqui, normalmente gestores críticos ao Bitcoin, que eles estão ficando cada vez mais escassos, convenhamos, né? Gestores críticos ao O Bitcoin. Liz Stuberg comprou, né, cara? Só que qual que é o ponto? Eles falam, pô, pra mim não faz sentido, porque se todo mundo sabe que vai acontecer, compraria e entraria nessa dinâmica que você falou. Eu falo, pois é, cara, mas vamos trazer isso para um mercado mais tradicional, mercado de fundo imobiliário. Pô, o mercado de fundo imobiliário é de se supor, porque você fala o seguinte, se toda pessoa sabe que o mercado vai antecipar a alta dos juros futuros que vai fazer os fundos imobiliários cair, porque isso já está precificando a perspectiva de Selic maior. Só que quando a Selic sobe, o mercado de fundo imobiliário sofre mais. Por quê? Porque é a pessoa física. Aí na minha cabeça eu também falo, deve ser... É que o mercado de cripto ele é tão maior do que o mercado de fundos imobiliários que a gente talvez perca essa perspectiva, mas na minha visão pode ser que são milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, pessoas físicas, operando o negócio. Não são gestores profissionais que tendem a antecipar movimentos de juros, e não, são pessoas físicas. Então, por isso que, apesar de ser um mercado que, em termos de capitalização, já é gigantesco, ele ainda ele faz movimentos tão previsíveis, porque é um mercado de fundo imobiliário onde 3/4 são pessoa física. É ineficiente pra caramba. Exato. É esse o ponto. Porque se você pensa em institucional, eu dei o exemplo da nossa Previdência. A gente não pôde ficar com 1% em Bitcoin, porque o banco administrador falou, cara, melhor não ter. Então, tem institucional comprando? Tem, mas ainda é um mercado igual de fundo imobiliário. É muito dominado por pessoas físicas e eu tenho sérias dúvidas se o pessoal sabe o que realmente está fazendo. Porque o pessoal que eu conheço que tem cripto por aí, e hoje em dia muita gente tem, o cara comprou porque acha que vai subir. Agora você pergunta, cara, como que funciona? O cara não tem a mínima ideia. Ele só entende que parece que é limitado, de tempos em tempos surge um pouco, mas o governo não consegue atuar sobre isso. Aí não consegue me tributar, né? Ele acha isso também. Ele acha isso, que não tem imposto, não sei o quê. Essa época ficou pra trás há muito tempo, cara.